Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana a todos. Vamos falar muito aqui no Varanda Futebol Debate sobre o nosso querido Alvinegro Praiano e hoje, mais especificamente, sobre o Robinho Júnior e todo esse imbróglio, toda essa novela que envolve o jogador do Alvinegro Praiano de 18 anos de idade. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos vocês aqui neste vídeo. Peço para que se inscrevam, compartilhem, venham para a varanda mais famosa do Brasil, que inclusive completa hoje 7 anos de existência e um feliz aniversário para o Varanda Futebol Debate. 7 anos de idade, hein? Como cresce rápido, como crescem rapidamente as crianças, hein, pessoal? Então, 7 aninhos de idade para o Varanda Futebol Debate, que existe graças a vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanham, a todos que comentam, todos que deixam seu like, nos assistem, todos vocês são fundamentais. Vocês são são o combustível diário do Varanda Futebol Debate para ele continuar existindo, beleza? Tamo junto. Um love, love, love a todos vocês, como diria o nosso saudoso Marcão. Mas antes então da gente entrar na pauta principal do vídeo, deixa eu dar aquele recadão legal dela, hein? Da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18 mais. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra lá na Blaze. E hoje temos jogo do Real Madrid, hein? Real Madrid contra Retafe pela La Liga. Também tem jogo na Série A italiana, entre outros campeonatos mundo afora, como na Argentina, segunda divisão da França, segunda divisão da Alemanha também, beleza? E para fazer o seu palpite é muito simples. Basta escanear o QR Code aqui ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular, coloque o código Varanda FC e venha fazer parte da Blaze, porque lá na Blaze não tem qual é e também o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, vem pra Blaze, você também. Então bora lá falar sobre o Robinho Júnior, que no último final de semana o Santos acabou tendo mais um capítulo dessa novela mexicana que envolve o atleta de recém-completados 18 anos de idade. O Robinho fez 18 anos agora em dezembro, no final do ano passado. E qual foi o capítulo desta vez na novela? O Santos, claro, não jogou no último final de semana, até porque o Peixe está eliminado do Campeonato Paulista. Então nós tivemos os jogos do Corinthians contra o Novo Horizontino e do Palmeiras contra o São Paulo. O Santos, então, teve o final de semana livre, né? Não à toa, os jogadores eles receberam folga. Eles trabalharam na sexta, mas no sábado, no domingo e hoje, nesta segunda-feira, os atletas eles estão de folga. Perfeito. Só que o Robinho Júnior ele foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20. Tinha um compromisso pelas categorias de base e o Robinho Júnior foi convocado, treinou com seus companheiros de equipe, porém, no retorno para a reapresentação no horário do jantar, o Robinho Júnior não apareceu. É isso que aconteceu. E a justificativa para isso, segundo o Diário do Peixe, é que o staff do atleta não permitiu que ele jogasse essa partida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro, que inclusive o Santos acabou sendo superado por 1-0 pelos visitantes. E isso não pegou legal, né? A justificativa do staff dele não permitir com que ele vá para essa partida do Sub-20 é de que existe um impasse com relação à renovação. O staff do atleta entende que o Robinho Júnior tem que ter ali um projeto esportivo. Na visão deles, eles priorizam primeiro o projeto esportivo e depois questões financeiras, ou seja, mais minutos em campo para o Robinho Júnior no profissional, enquanto do outro lado, o Santos entende que o Robinho tem que ter o seu contrato renovado para aí sim ele ganhar mais minutos no profissional. O Santos ele não quer ser tratado ali como uma vitrine, né? Você dá oportunidade para o garoto, fornece esses minutos, sem o contrato dele estar renovado, e aí pinta uma proposta superior à do Santos. O Santos acaba ficando de mãos atadas, até porque o Robinho Júnior já a partir de outubro, se eu não estou errando as contas, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, tendo em vista que o contrato do atleta se encerra em abril de 2027. Então, assim, infelizmente, lá no Santos hoje, a gente vive uma guerra fria envolvendo ali Robinho Júnior e Santos. De um lado, o Robinho, do outro lado, o Santos. Ninguém quer ceder, ninguém quer ali ceder um pouquinho, né, e renovar esse vínculo de fato, né? O Santos, como eu disse, vê que o Robinho precisa fazer por onde renovar o seu contrato para ter os minutos. Já o staff do jogador entende que ele merece sim esses minutos e aparecer um pouquinho mais no profissional. Mas vamos lá. De quem que é a culpa por nós estarmos passando por esse problema, né? Do Santos viver essa novela. Para mim, a culpa é do staff e a culpa também é do Santos. Vamos dar uma linha no tempo? O Robinho Júnior ele chega ao Santos para o sub-15. Ele pulou, entre aspas, né? Ele não fez algumas etapas fundamentais das categorias de base, né? O jogador tem que passar
pelo 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20. E aí sim, ele galga ali o seu espaço no profissional posteriormente a isso. Só que no Santos, o Robinho Júnior, ele teve diversas etapas sendo puladas. Como eu disse, ele chega no sub-15, ele não teve as outras categorias que eu citei anteriormente. Ele vai para o sub-17, atua como um reserva na categoria. O Robinho Júnior nunca teve esse destaque todo no sub-17, tanto que ele nunca foi convocado para a seleção brasileira das categorias de base. Só que vem aí a nossa brilhante diretoria e o Marcelo Teixeira. O que acontece com o Robinho Júnior posteriormente a essa passagem dele no 17? O Santos sobe o jogador para o profissional. O jogador ganha a camisa 7, que no caso, todo mundo sabe que o pai dele jogou com este número e fez história, inclusive, pelo Santos com este número. As questões extra-campo, aqui a gente não entra nesse mérito, todo mundo sabe o que aconteceu e ele está pagando por isso. Mas a diretoria do Santos, ela começa a surfar nesse hype do Robinho Júnior. Robinho pra lá, Robinho pra cá, camisa 7 pra lá, pedaladas pra colar. O que acontece? O marketing do Santos começa a virar o Robinho. E aí, isso refletiu na torcida, que muitas vezes, dentro do estádio, cantou o nome do Robinho Júnior. Robinho pra lá, Robinho pra cá. Em algumas partidas, né, o Robinho Júnior ele até conseguiu mudar o estilo de jogo do Santos. Eu lembro que naquele Santos e Grêmio ele entra muito bem. No Santos e Palmeiras ele consegue dar uma assistência pro Benjamin Roleiser. No jogo contra o Fortaleza ele também joga bem, né? Ali jogando junto, inclusive, com o Neymar Júnior. Mas eu acho que esse hype foi criado pela diretoria. Muitas vezes abraçado por grande parte da torcida. Sim, mas eu coloco a culpa maior nesse hype pelo Robinho na diretoria. A diretoria ali no momento de crise, no momento muito ruim do Santos brigando para não cair, quis se escorar no jogador para ter ali o escudo. Né? Vejam só, o Santos está em crise, mas vejam só, a gente tem aqui o novo raio da Vila. O Robinho Júnior, ele é a nossa nova joia, nossa nova revelação das categorias de base. Sendo que, para todo mundo que acompanhou a base do Santos, sabe que o Robinho Júnior não era tudo isso. É claro que na base, pode ser que o jogador ele jogue muito e no profissional não renda. E na base pode ser que o jogador ele não seja um grande destaque e renda legal no profissional. Só que no caso do Robinho Júnior não tinha o porquê a gente criar todo esse hype em cima do jogador. Repito, por conta do seu histórico e etapas importantes que ele pulou no seu processo de transição. Mas a diretoria, muito por conta dessa superstição do Marcelo Teixeira, camisa 7, menino da Vila, Robinho pra lá, Robinho pra cá, criou todo esse hype no jogador. Aí tá o primeiro erro, na minha visão, da diretoria. Errar no quesito de análise. A análise que foi feita em cima do jogador e a expectativa que foi nutrida em cima do mesmo. Segundo ponto de erro, o momento que você optou por renovar com esse atleta. Por que raios o Santos, então, não escolheu renovar com o Robinho Júnior assim que terminou o Campeonato Brasileiro? Não me lembro se o Brasileirão acabou no dia 6 ou se foi no dia 7, enfim, uma data próxima a isso, lá no mês de dezembro. Por que a diretoria não sentou no dia 10 para conversar com o Robinho? Chegou no Robinho lá no dia 10 e falou: Robinho, é o seguinte, ó, tá aqui o contrato, o projeto esportivo é esse daqui, o que você acha? Não. O que eles fizeram, a brilhante diretoria do Santos? Esperaram virar o ano. E aí vira o ano, chegamos em 2026, o Robinho Júnior perdeu muito espaço, ele não rendeu bem ainda nessa temporada de 2026, e o que acontece? O Robinho sai do plantel titular, não titular, mas ele sai ali dos jogadores que entram no segundo tempo. E o que acontece? Ele deixa de ser relacionado também. Ele passa a não ser mais uma opção pelo Vojvoda, até porque quem joga do lado dele, que é lá na direita? O Miguelito, que voltou bem, não jogou bem no último jogo contra o Vasco, mas ele tem ali o seu espaço no time profissional. Do lado direito, a gente sempre teve o Barreal como titular. Quem pode jogar também por aquele lado é a nova contratação do Rony. Então, assim, o Robinho naturalmente perdeu espaço, tendo em vista as contratações que chegaram, aqueles que já estavam e o seu desempenho que não agradou. E a diretoria escolheu esse momento para chamar o Robinho para uma conversa. No momento em que o Robinho se vê como injustiçado em dado momento. Porque o Robinho pensa assim: poxa vida, mas no ano passado, quando o Santos estava na pior brigando para não cair, me colocaram. E ali me colocaram ali como uma peça para resolver os problemas. Agora que eu não estou servindo mais, e não me chamaram para renovar, e agora que eu não estou servindo mais, eles querem me chamar para uma renovação de contrato? Olha, não vejo isso como um processo legal. E aí vai entrar o outro lado da história. O staff do jogador, que para mim conduz muito mal essa situação. Vejam só comigo. O Robinho Júnior, ele, segundo a informação que eu trouxe anteriormente, ele não foi a campo contra o Cruzeiro porque o staff não mandou. Isso pega legal para alguém? É prudente para alguém o staff do Robinho não falar assim, ó, não joga? Cara, para mim isso só pega mal. Porque pensem comigo. Todo mundo tem internet, certo?
Os clubes europeus também têm internet. Então o pessoal europeu, digamos, a Inter de Milão, vai chegar lá e pesquisar Robinho Júnior. Eles vão ver que o Robinho Júnior se recusou a entrar em campo lá no Sub-20. Isso é legal? Custava o Robinho Júnior, staff do Robinho, empresário, mãe, quem quer que seja que cuide da carreira do jogador. Custava o jogador jogar 90 minutos contra o Cruzeiro? Cara, não custava nada. Até porque o Santos só volta a campo na categoria daqui a um mês, lá no dia 1/4. Não custava nada o Robinho Júnior vestir a sandália da humildade, descer para a categoria e jogar uma partida. Até porque, quem que lá estava? O João Pedro, que tem muito mais futuro do que o Robinho Júnior, na minha opinião, goleiro da base. Tinha o Matheus Xavier, ele que vive nesse sobe e desce há muito tempo. Tinha o Pedro Assis, que já apareceu nos relacionados também. Tinha o Pradella, que já apareceu também nos relacionados. E eu não vejo ninguém reclamando, ninguém se recusando a entrar em campo. Então, assim, eu acho que a condução por parte do staff também não é legal. Junta a condução não bacana do Santos, une ali o inútil com o desagradável, né? Fazendo uma apropriação da frase tão conhecida. Une o inútil com o desagradável. Pronto, a gente tem essa briga envolvendo o Robinho Júnior. Que pra mim, quem sai perdendo mais é o jogador. O Santos ele pode perder dinheiro com o Robinho Júnior? Claro que pode perder. Inclusive, se o Robinho não ficar, até acho que o Santos pode perder, porque quaisquer 4 ou 5 milhões de euros são valiosos para o Santos. 10, 18, por que não? Como especularam uma proposta que poderia vir da Inter de Milão. Mas o staff também não sabe conduzir. O mercado vê esse tipo de situação. O mercado observa as atitudes dos jogadores. Eu acho que isso pode trazer uma desvalorização para o ativo que vocês estão cuidando, no meu ponto de vista, muito mal, inclusive. E outra, por que eu digo que não custaria nada o Robinho descer e jogar os 90 minutos? Primeiro, porque eu disse que ele precisa de mais minutos, claro. Se o staff entende que ele precisa de mais minutos, por que não jogar esses 90 contra o Cruzeiro e, de fato, o Robinho entrar em campo com sangue nos olhos e provar para as pessoas que, de fato, ele merece estar no profissional, que ele é um jogador acima da categoria. Mas não, eles preferiram colocar que o jogador não entrasse em campo e agora tá todo mundo chateado com o Robinho. A torcida vai parar de comprar a bronca, a briga com o Robinho Júnior porque as atitudes do seu staff não correspondem para um lado positivo com a torcida. E repito, para mim isso é muito mal. E isso, para finalizar, a gente tem um exemplo muito legal com relação a isso, que é o JP Sherman. O JP Sherman foi titular em 24, boa parte de 25 ele começa como titular até o meio do segundo semestre, ele perde espaço, desce para o Sub-20, é campeão no Paulista Sub-20 e joga Copinha. Ele viu que ainda assim não teria espaço no time do Santos, saiu para jogar pelo profissional do Coritiba emprestado. Eu não vi o JP Sherman de birrinha. Eu não vi o staff do Sherman falando, não, longe disso. Não jogue no Sub-20, você já é um jogador do profissional. Não, o Sherman foi lá, desceu um degrauzinho para quem sabe no futuro subir 2, 3, 4 degraus. Eu acho que falta isso para o Robinho Júnior, beleza? Mas só contextualizando, eu acho que nesse quesito tá todo mundo errado. O Santos, a diretoria tinha colocado um hype desnecessário no jogador e o staff do atleta achar que ele é muito mais do que o Robinho Júnior de fato mostrou até aqui, porque ele tem 21 jogos, 0 gols, apenas uma assistência, são 9 passes decisivos ao todo, e o Robinho Júnior só não criou ainda uma grande chance de gol para o Santos Futebol Clube. Então, vamos vestir um pouquinho, colocar um pouco a sandália da humildade e entender que é necessário sim dar um passo para trás, porque o Robinho Júnior não está pronto, beleza? Quero saber a opinião de vocês aqui neste vídeo com relação ao Robinho Júnior. O que vocês pensam com essa renovação? Quem tá certo, quem tá errado? Se tá todo mundo errado, se o Robinho tem razão, se o Santos tem razão. Quero saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço a todos do Thiago Jordão e Bigodinho. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!